Paz e graça, meus amados, tudo bem? E aí, como vocês têm passado? Estou vindo aqui para trazer uma palavra poderosa para vocês, que Deus inspirou no meu coração e eu creio que vai edificar a vida de vocês. Eu creio que vocês vão entender, como eu tenho entendido, né? Como Deus fala, né? Deus é tremendo. O Senhor, Ele não dorme, não pisca, não tosqueneja, tem nos guardado. Enfim, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Atos 16, a partir do versículo 6, mas eu vou resumir, depois vocês leiam a palavra, né? Leiam o capítulo, que é importante para vocês entenderem o que o Senhor quer falar com a gente através da maior revelação que existe, que é a palavra de Deus. É a maior revelação, pão da vida, amém? Diz assim a palavra de Deus lá em Atos 16, a partir do versículo 6. E percorreram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quem foi? Paulo e Timóteo. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, olha só, eles queriam mudar a rota, mas o Senhor falou, não vai mudar a rota, eu não autorizei a mudar a rota. Então, o que Deus está querendo falar aqui com a gente até aqui? Muitas vezes a gente não alcança a bênção porque mudamos a rota. E não devemos mudar a rota. Porque o Senhor é que nos direciona. É Ele que nos designa aonde devemos ir. A hora que devemos ir. Quando devemos ir. Como devemos ir. Amém? Dando continuidade. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Olha só, hein? À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Olha só, o Senhor deu uma visão a Paulo de um homem que não tem nomenclatura, não tem um nome determinado por este homem, eu sou um homem. Pedia para que ele passasse pela Macedônia. Por quê? Porque tinha uma missão na Macedônia, só que Paulo não conhecia. Assim como a gente, às vezes, muda a rota e não deixa o Senhor nos levar para onde Ele quer, e a gente acaba atrasando aquilo que Deus tem para a nossa vida, por conta de desobediência, por conta de não entendermos que a última palavra vem do Senhor, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E às vezes a gente acaba tropeçando nas nossas próprias pedras, porque as pedras estão no caminho. Deus é Deus para tirar pedra de tropeço do nosso caminho, mas precisamos entender que ouvir a voz, acima de tudo, em primeiro lugar, é seguir aquilo que Deus quer, não o que o homem quer. E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho naquela região. Mas o mais incrível de tudo, que o Senhor já tinha uma pessoa escolhida para entregar essa palavra, para que essa pessoa ela seguisse plenamente os caminhos do Senhor. Quem era essa pessoa? Lídia. Paulo não conhecia Lídia, mas o Senhor já conhecia Lídia. Já sabia que ela era uma mulher temente a Deus. Já sabia. Porém, precisava fazer o quê? Concluir a palavra até o batismo. Aí diz assim a palavra. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos retamente para Samotrácia. E no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia. Ó, Filipos. Paulo rodou, até chegar em Filipos, na Macedônia, sendo obediente. Por quê? Porque assim, primeiro ponto que o apóstolo Paulo ele entendeu é que assim, não mude a rota, ouve a voz de Deus. O segundo ponto, preste atenção na revelação que eu falo contigo, porque a revelação vem de Deus, não vem de homens. Ser obediente. E o terceiro ponto, ele entendeu que o Senhor tinha chamado ele para uma missão. Só que ele não sabia que essa missão era converter Lídia. Amém, irmãos? Pegaram aí até agora? Estou conjecturando aqui a história. Estou conjecturando aqui a palavra de Deus para chegar no coração de vocês. Tá? Vamos lá. Vamos dando sequência aqui. No sábado,
saímos da cidade para a beira do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos a mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, irmãos, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. O Senhor já tinha preparado o coração dela para ela ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, sendo usado por Paulo, porque Paulo foi usado por Deus, servo do Senhor, para pregar com o objetivo de ganhar uma vida, irmãos. Então, às vezes, a gente deixa de ganhar uma vida, só que uma vida para Deus tem imenso valor. Às vezes você deixa de ganhar uma vida para querer ganhar 6.000 vidas, mas aquela vida é a principal naquele momento. Então não deixe de cumprir o evangelho, não deixe de salvar uma vida, não deixe de ganhar uma alma, não deixe de pescar, não deixe de lançar, né, pegar a vara e lançar o teu anzol para pescar aquela alma, porque aquele peixe foi enviado por Deus. E Lídia era exatamente essa pessoa, a pessoa que precisava ser recuperada, ser buscada, ser renovada, ser avivada, ser batizada. E Deus está provando para a gente aqui nas Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Paulo disse, depois de ter batizado, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Paulo ficou constrangido, né? Paulo e Timóteo ficaram constrangidos porque ela convidou para ficar na casa dele. Só que tem duas interpretações. Primeira, constrangimento pode ser interpretado de maneira negativa e positiva. Então assim, como poderia nós íamos nos hospedarmos na casa de uma mulher? Porém, a palavra diz que ela e a família dela se converteram. Só que eles ficaram constrangidos com o pedido. Certamente, subentende-se, conjecturando, que eles entenderam de uma outra maneira. Mas na verdade não é isso. Né? Então assim, naquele momento eles não cumpriram aquilo que Deus mandou, porque eles deveriam entrar naquela casa também. Né? Porque aquela casa dependia de uma limpeza, dependia da palavra, de ouvir. Apesar da família ter sido convertida, toda a família ter ouvido e aceitado o evangelho, precisava ali de uma mudança. Mais tarde, depois que Paulo passou por várias provações, que ele curou uma jovem adivinhadora, né? Que ele foi preso, Paulo e Silas foram presos, né? Passaram pela prisão, enfim, foram soltos, né? Porque todo mundo conhece essa história, né? Paulo e Silas foram presos, né? Próximo da meia-noite cantaram louvores, oraram e sobreveio um terremoto, né? E as cadeias se romperam, aquela prisão se rompeu, porque aquela prisão não foi forte o suficiente para prender Paulo e Silas. Assim também, como não é forte para nos prender, nos aprisionar, porque não tem corrente que nos aprisione, não tem corrente que possa nos parar, não tem exército de anjos do inimigo para nos parar, porque eles podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da nossa presença. Porque assim como Deus nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nem o mal nos causará dano, assim também o Senhor vai naquela cadeia e quebra aquelas correntes, e nada pode impedir, nada. Depois de passar por toda essa provação, depois do Paulo ter visto tudo aquilo que ele estava passando, no final do contexto, diz assim, lá no versículo 39 e no 40, para a gente fechar. Então foram até eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Quem foram? Né? As pessoas que aprisionaram eles. Eles foram presos. Aí, após sair da prisão, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Ou seja, eles rodaram, né? Passaram por um vento e foram parar onde? Na casa de Lídia, que era para ter ido antes. Porque se eles tivessem ido para a casa de Lídia antes, quando eles foram convidados por ela, não teriam passado por toda essa provação. Não teriam enfrentado uma jovem adivinhadora, não teriam curado a jovem adivinhadora, porque assim, eles curaram a jovem adivinhadora, mas foram açoitados, foram humilhados, né? Curaram. Porque aqueles homens lá se revoltaram contra eles, porque eles lucravam em cima da jovem adivinhadora. Amém? Foram parar na prisão, né? E lá na prisão sofreram humilhação,
mas permaneceram de pé. Só que Deus é tão bom que o que aconteceu na história? Eles foram libertos e tiveram que ir exatamente para a casa de Lídia. Então eu te digo, meu irmão, a casa de Lídia é a casa que nos espera. Aquela casa que você está negando ir. Aquela pessoa que está te convidando, que está te trazendo uma nova esperança, um renovo. Aceita, aceita. Porque o Senhor designa você para o caminho certo. Claro que a gente tem que pedir orientação a Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer os propósitos com Deus. Mas, irmão, quando a porta se abre, porta que Deus abre, ninguém fecha, porta que Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com vós, e vós comigo. Amém? Irmãos, eu espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês, tenha alcançado o coração de vocês, que vocês possam fazer entender o que Deus está usando aqui nesta hora, a minha boca, para falar para os irmãos. Que Deus possa bradar, possa entrar na casa de vocês e levar provisão, prosperidade, cura, libertação, transformação, possa levar amor. Principalmente o amor, que o Senhor possa fazer da sua casa um renovo, que o Senhor possa levar para vocês aquilo que vocês esperam, vocês pedem, que é alegria, amor, todos os dias. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa guardá-los por onde quer que vocês forem, no deitar, no levantar, no entrar e no sair. Em nome de Jesus eu profetizo e ministro na vida de vocês. Que Deus os abençoe, contem comigo e tamo junto. Tchau.